Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Cumprimentamos a todos, esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pelo manto de nossa querida Mãe, Nossa Senhora. Iniciamos então com a nossa costumeira oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, como comentamos na aula anterior, vamos dar início ao estudo, então, da via iluminativa, a segunda fase do progresso espiritual. Por que se chama via iluminativa? Na verdade, baseada na frase de Jesus do Evangelho de São João: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus diz que ele é a luz, quem segue a luz não anda nas trevas, por isso se chama via iluminativa, porque acima de tudo essa fase consiste em imitar cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo por meio da prática positiva das virtudes, como falaremos logo a seguir. Então essa prática, essa imitação cada vez maior de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bem, Santa Teresa, lá na terceira morada do seu livro Castelo Interior, ela aponta diversas características de quem está no início ou já adentrou na via iluminativa. Primeiro, essas pessoas têm um grande desejo de não ofender a Jesus, não ofender Nosso Senhor. Então, dentro disso, elas se guardam não só dos pecados mortais, mas também elas começam a ficar atentas aos pecados veniais, principalmente aos pecados veniais deliberados, né? Começam também a gostar de fazer penitência e de ter suas horas de recolhimento. A sós com Deus, gostam disso, né? Também elas começam a se preocupar em gastar bem o tempo, né? Aproveitar ciosamente o tempo, como nos diz São Paulo em uma de suas cartas. Além disso, elas também se exercitam nas obras de caridade para com o próximo. Começam a praticar mais a caridade para com o próximo, saindo um pouco mais desse recolhimento com Deus tão necessário nos primeiros tempos. Também procuram ser corretíssimas, tanto no falar, no seu comportamento, no vestir, no governar sua casa, enfim, quando tem casa, obviamente, né? Ou seja, procuram ter uma vida exemplar em tudo, fazer tudo bem durante o dia, tudo para dar glória de Deus. A pessoa tem muita atenção a todas essas práticas. Mas existem algumas coisas na via iluminativa que são características muito fortes, porque nós falamos na aula anterior da segunda conversão, da segunda iluminação, como diz Jesus a Santa Catarina de Sena. No final da aula eu li um texto de Tauler, que eu vou repetir um trechinho agora para dizer o que produz uma das características que talvez eu também não dei ênfase, agora vou dar um pouco mais. Então ele diz assim: no primeiro amor, o amor doce, ou seja, aquele que é pautado nas consolações, a alma se desapega também das coisas exteriores, mas com muita pena. Ou seja, na via purgativa, a pessoa até se desapega das coisas exteriores, mas a muito custo, porque ela está muito apegada. Então ela sofre com aquilo e para ela é difícil de fazer. É uma renúncia, quando está muito apegada, uma renúncia muito difícil de fazer. No entanto, aí ele vai dizer, no amor sábio, que é a segunda fase, né, a via iluminativa, pelo contrário, ele diz: as coisas se desapegam dela, a alma as desdenha, sente acender nela um desgosto e um desapego de tudo que é desordem. Esse desgosto eleva muito mais tuas afeições e arrasta muito mais longe das coisas temporais, como não o fariam muitas grandes práticas exteriores. Ela sente um desassossego com as coisas interiores, não gosta mais daquilo. Inclusive, se está perdendo muito tempo, aquilo incomoda a pessoa. Se estão conversando coisas vãs, ela também fica incomodada com aquilo. Percebe que aquilo não agrada a Jesus e quer se afastar. Então ela começa a criar um desgosto pelas coisas da terra. E esse desgosto criado facilita muito a renúncia. Então é uma graça grandiosa de Deus que Ele nos dá.
porque facilita muito a renúncia. Ele diz até, chega assim, que fogem dela, né? Desdenha, as coisas se desapegam por causa desse desgosto que a pessoa sente. Fica apenas ainda algo para romper, que é o hábito. A pessoa, por exemplo, estava habituado a alguma paixão, a algum pecado, já sente um desgosto, mas ainda, como está muito acostumado, ainda tem alguma pequena dificuldade por causa do hábito. Então o hábito ainda é algo a ser vencido, né? Mas o desgosto ajuda muito, então facilita, e esse é uma das características dessa graça da via iluminativa. A outra é um aumento do amor à cruz. Como já diz ali nas características de Santa Teresa, ela fala em começar a gostar de fazer penitência. Na verdade, a pessoa, quando começa a exercitar na mortificação, começa a ver vivamente os efeitos benéficos da mortificação, tanto para si quanto às vezes para a intercessão dos demais, o quanto ele é benéfico. Então ela começa cada vez mais verificar o quanto isso é agradável a Deus e começa a gostar realmente da penitência e ter amor à cruz. E ela também sente cada vez mais um desejo ardente e habitual, costumeiro, né, de se unir a Nosso Senhor, de conhecer Nosso Senhor, de amar Nosso Senhor, de imitar Nosso Senhor. Então, esse que é um ponto central que falaremos mais adiante. Além disso, uma das características, talvez até no início da vida iluminativa ou durante a vida iluminativa, é que ela começa a ter dificuldade de fazer a oração discursiva, a oração meditativa, como já falamos na aula anterior. Na verdade, essa meditação começa a se converter numa oração mais afetiva. Falaremos desse progresso na aula seguinte, sobre o progresso na oração. Mas também São João da Cruz, já citei na hora passada, que ele diz que é ali que começa a oração contemplativa, começa aqui na via iluminativa, e até ele diz da entrada da via iluminativa. E que no início essa oração contemplativa, que é um germe, é uma coisa embrionária, ela é intermitente, ou seja, não é toda hora que a pessoa sente, e também é muito tênue, muito sutil, quase imperceptível. Né? No início ele diz que é quase imperceptível. E o Padre Garrigou então insiste muito, por isso que até, tanto na aula anterior como nessa aula, fugimos bastante do nosso livro-texto, porque existe essa divergência entre o Padre Garrigou Lagrange e o Padre Tanqueray. E depois de muito estudar ambas as obras, e também em face da minha, confesso, minha pequena experiência, tive que dar razão ao Padre Garrigou Lagrange. Então, fugi um pouco do texto, me baseando mais no Padre Garrigou Lagrange. Como é que é então esse início embrionário da oração contemplativa? Uma das passagens que mais destaca isso é a dos discípulos de Emaús, lá no capítulo 24, que eles declaram: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras, ou seja, enquanto Jesus falava, eles sentiam um ardor no coração. E esse, eu diria que é realmente um princípio, um germe de oração contemplativa. E na quarta morada, Santa Teresa, do livro Castelo Interior, ela vai citar o Salmo 118, versículo 32, porque sois vós que dilatais o meu coração. Então essa dilatação do coração, ela vai dizer, essas palavras são suficientes para quem tem experiência compreenda a diferença entre contentamento e gostos divinos. Ou seja, aquilo que nós falamos entre consolações e ardor interior, que são coisas diferentes, uma se refere aos sentidos exteriores, outra é a algo interior, ela vai explicar através de contentamento, algo exterior que vem de fora para dentro, e gosto divino, algo que brota do interior. Então esse algo que brota do interior, um ardor no coração, uma dilatação no coração, São João da Cruz vai falar numa notícia amorosa, né, um termo mais filosófico, digamos assim, e a gente também pode verificar isso lá quando Jesus, no Evangelho de São João, vai dizer: quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Veja que em Pentecostes a gente sempre vê, às vezes, o Espírito Santo vindo de fora para dentro, né? Desceu como língua de fogo. No entanto, aqui Jesus diz que do interior nosso manarão rios de água viva. Então a pessoa vai descobrindo esse ardor interior, que na verdade é a presença de Deus, a presença da Trindade no nosso ser, que vai começando a jorrar para o mundo. E as pessoas vão percebendo que sai de nós algo bom, que emanamos algo bom. É o princípio contemplativo, que já não é uma coisa que vem do exterior para dentro, mas que sai de dentro para fora. Veja o que São João da Cruz vai dizer a esse respeito, sobre esse início, que ele chama de notícia amorosa.
Ele diz assim: no princípio, entretanto, quando começa esse estado, quase não se percebe esta notícia amorosa, e isso por duas causas, como ele diz, que é quase imperceptível e sutil. Primeira causa, porque no começo costuma ser a contemplação muito sutil e delicada e quase insensível. E a segunda, porque tendo a alma se habituado à meditação, cujo exercício é totalmente sensível, com dificuldade percebe esse novo alimento insensível e já puramente espiritual. Então a oração meditativa, que é recomendável para os principiantes, nesse ponto ela começa a ser um estorvo, né? E já vamos falar disso principalmente na aula seguinte. Então, maiormente isso acontece quando a alma, por não conhecer o seu estado, agita-se e se esforça por voltar a outro exercício da meditação. Ela já vê que não consegue mais fazer a meditação e, no entanto, cria uma inquietação: não, mas eu tinha tanto gosto por isso, agora não tenho mais, e não se conforma, se agita, e às vezes pega um diretor espiritual muito inexperiente e acaba ele também forçando nessa situação a uma agitação, uma inquietude que vem muito ao seu prejuízo. Então, embora esse novo alimento seja mais abundante, a amorosa paz interior, a inquietação impede a alma de senti-la e gozá-la. Então essa inquietude prejudica a pessoa, né? Mas na medida em que a alma for se habituando a permanecer sossegada, irá crescendo a tranquilidade e aquela notícia amorosa e geral de Deus, nela encontrando mais gosto do que em todas as outras coisas, pois a enche de paz, de descanso, gozo e deleite sem trabalho. Então vejam que quando São João da Cruz fala em noite do sentido, que já falamos nesse nome, ele está falando dos sentidos exteriores. Não significa de jeito nenhum que a pessoa não vá sentir nada. Pode haver durante uma transição em que a pessoa é tomada por aridez, mas mais tarde, quando a pessoa vai se exercitando nesse estado de oração afetiva, depois a oração de quietude, como a gente vai ver na aula seguinte, ela começa a se encher de paz, descanso, gozo e deleite, diz ele. Uma coisa que brota realmente do interior da pessoa, né? Então não se trata de não sentir, se trata de uma forma diferente de sentir. Antes o gozo vem de fora para dentro, agora ele brota de dentro de nós, aquele ardor que os apóstolos falaram em Emaús, não ardia o nosso coração quando ele nos falava. Existe um outro detalhe que é colocado nesse livro sobre contemplação, que chama-se A Nuvem do Não Saber. Ele vai falar a respeito dessa questão da meditação e da contemplação. E ele diz assim: se alguém pretender chegar à contemplação sem antes passar muitas vezes por doces meditações sobre a própria miséria, sobre a paixão, sobre a bondade, a grande benevolência e a dignidade de Deus, cometerá certamente um erro e falhará no seu propósito. E ele fala ainda: no entanto, a pessoa que se tiver exercitado longamente nestas meditações deverá abandoná-la e mantê-la afastada. Então ele fala, primeiro, não querer queimar etapas, né? Se a meditação te preenche, e falaremos mais disso na semana seguinte, não deve se sair dela. Na verdade, a meditação chega uma hora que se esgota. Eu costumo dar o exemplo de uma laranja que você vai espremendo, vai saindo suco, e aquilo é gostoso, é bom, né? E daqui a pouco você vai espremendo e não sai mais suco nenhum, e aí a pessoa entra numa aridez e às vezes também invadida com isso por distrações, e talvez Deus esteja chamando para a oração contemplativa e a pessoa nem se dá conta. E isso às vezes é muito prejudicial, digamos assim. Existem algumas coisas que o padre, nesse caso o padre Tanqueray, coloca para se alcançar essa via iluminativa, para entrar na via iluminativa. Ele primeiro diz que somente depois de vencer os pecados mortais é que se tem mais proveito na prática positiva das virtudes. Porque, na verdade, como já falei diversas vezes, o pecado é um anteparo, é um obstáculo, né? Enquanto ele não for vencido, ele está sempre à nossa frente, como diz o Salmo 50. Ele não deixa a gente ir adiante. Então não vai entrar na via iluminativa. Se a pessoa mantém pecados mortais, eu diria até pecados veniais deliberados, assim, habituais, né? Também não vai entrar. Ela pelo menos tem que estar lutando contra isso. Também é necessário desenvolver aversão também ao pecado venial, ou seja, ter essa intenção de querer se desvencilhar do pecado venial deliberado. Também não vai adiante.
e requer-se mortificação das paixões, dos pecados capitais, ou seja, para se produzir um autodomínio, que é necessário praticar o lado positivo das virtudes. Quem pode praticar a paciência, a temperança, a fortaleza, se não tiver domínio de si próprio? Tudo isso mostra a validade do que tudo que a gente viu nas aulas anteriores, né, sobre na via purgativa, sobre o combate aos pecados, sobre tudo que temos que fazer em preparação para entrar nessa via iluminativa. E além disso, também é requisito que, através das meditações, como já falamos, que são necessárias, tenha adquirido convicções profundas das verdades evangélicas, da vida eterna, enfim, tudo, da própria Eucaristia, da intermediação de Nossa Senhora, enfim, de tudo, todas as verdades evangélicas, a pessoa tem que ir adquirindo convicções. Por quê? Porque enquanto a pessoa não tem, ela tem dúvidas, não vai crescer na fé com muita dúvida no seu coração. E é essas convicções que permitem dedicar mais tempo para uma oração mais afetiva, que mais tarde vai se transformar numa oração de quietude. Ou seja, se a pessoa não tem essas convicções, ainda é necessário praticar a meditação. Bom, sobre as diferenças entre a via iluminativa e a via purgativa. Vejam que em ambas é sempre o esforço e a luta, claro, sempre contando com a graça de Deus. Então os principiantes que estão na vida purgativa, eles lutam, a finalidade principal, né, é lutar contra o pecado e suas causas. Agora já as almas que progrediram, que já estão entrando na via iluminativa, ela começa a querer revestir-se das virtudes de Nosso Senhor, como já vamos falar um pouquinho das virtudes, cada vez mais quer imitar Jesus, revestir-se das virtudes dele. Então não há propriamente uma contradição entre os dois enfoques. Na verdade, um é preparação do outro. E o segundo não chega sem ter passado pelo primeiro. É claro que isso também não é uma coisa cartesiana, que tem um limite estrito. Não, a pessoa vai saindo de um gradativamente passando para o outro estágio. Então tudo que a gente viu sobre os meios de santificação, né, o conhecimento de Deus, o desejo de Deus em primeiro lugar, depois o conhecimento de Deus, o conhecimento de nós mesmos, a conformidade com a vontade de Deus, a oração, a mortificação, enfim, aqueles meios exteriores, a direção espiritual, as leituras e conferências, a santificação das relações sociais, todos os meios de santificação que a gente viu são totalmente válidos, né? Mas eles diferem agora contra a aplicação. Eles vão se focar mais no lado das virtudes, menos no lado do combate ao pecado mortal, porque já foi de certa forma vencido. E também a meditação, como a gente já viu, torna-se mais afetiva e depois se torna-se uma oração de quietude, que falaremos na aula seguinte. E é interessante anotar que normalmente o principiante ele se dirige nas suas orações a Deus, como Pai, ao Pai, a Deus. Na via iluminativa existe uma tendência a pessoa se dirigir mais diretamente a Jesus Cristo, né, ao Filho. Ele começa a ter Jesus como modelo e se dirige ao Filho, né? O objetivo da via iluminativa é justamente conformar a nossa alma cada vez mais com Jesus, de modo a tornar o centro das nossas vidas. Então, na verdade, essa centralidade de Jesus na vida é uma característica marcante da via iluminativa, né? Então ele começa a ser o centro dos nossos pensamentos, tudo relacionamos com Jesus, que nos atrai, queremos conhecer, queremos amar, queremos servir a Jesus, queremos imitar. E esse conhecimento leva ao amor, né? Por isso Jesus torna-se o centro das afeições. Nós sempre falamos que esse amor deve se tornar um amor afetivo. Quanto mais afeto temos pela pessoa, mais amamos, não queremos prejudicá-lo. Sempre comparo com a afeição de uma mãe pelo filho. Se a mãe ama corretamente, não é uma afeição possessiva, né? Ela quer o bem do filho sem se importar consigo mesmo. Então, também em relação a Deus, à medida que temos um amor afetivo por Deus, queremos glorificar a Deus e já não damos tanta importância a nós mesmos, já nos desapegamos de nós mesmos. E também esse amor leva-nos a imitar, né? Jesus torna-se cada vez mais o centro das nossas ações. Todas as nossas atitudes, queremos fazê-las para agradar a Deus, para glorificar a Deus, todos os nossos atos. Então Jesus passa a ser realmente o centro. E assim, quando a gente ora, né, pedimos a Jesus que ore conosco, para glorificar o Pai, para pedir as graças necessárias, tanto para nós como por intercessão. Quando a gente trabalha, quer unir-se a Jesus no trabalho, né, para trabalhar com Ele, ou e também como Ele, né, para a glória de Deus e para a salvação das almas. Quando desejamos uma virtude, nós olhamos para Jesus como nosso modelo, aquele que tem as virtudes por excelência, e buscamos praticar essa virtude imitando a Jesus. E até mesmo em coisas simples como recriações, elas são feitas em unidade com Jesus. Não tiramos Jesus da nossa mente, em tudo estamos atentos para glorificar, não querendo desviar o nosso pensamento dele.
Para alcançar esse objetivo, ou seja, de adquirir essas virtudes, evidentemente vamos lançar mão novamente da oração, que vai se desenvolvendo, como veremos na aula seguinte, e depois de esforços constantes do exercício das virtudes, essas virtudes cristãs que nos fazem realmente conhecer, amar e imitar o Senhor. E essas virtudes se dividem em virtudes teologais e morais. Nessa hora a gente aspira às virtudes sólidas, não mais baseadas em emoções, mas simplesmente em convicções profundas. A gente já sabe da necessidade, então se sentimos ou não sentimos bem, se temos gosto ou não temos gosto, cada vez mais isso importa menos, importa é agradar a Deus. No início nós damos mais atenção às virtudes morais, como a gente vai ver, e depois, mais tarde, a gente dá mais às virtudes teologais. E qual é a diferença? As virtudes teologais estão lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai dizer: assim permanecem agora as três, a fé, a esperança e o amor. Então as virtudes teologais são três: fé, esperança e caridade. E a maior delas, ele vai dizer, é o amor. E as virtudes morais estão lá no livro da sabedoria, no capítulo 8, e o que vai dizer assim: e se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes. Ela ensina a temperança, a prudência, a justiça e a força ou a fortaleza. Não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Então veja bem, essas quatro virtudes morais, temperança, prudência, justiça e fortaleza, são chamadas virtudes cardeais. Delas derivam muitas outras, como veremos, mais de 50. Mas essas quatro são as cardeais, são pontos-chave que vamos explicar daqui a 2 aulas, como falar das virtudes morais, um pouquinho o que significa isso. Essas virtudes, tanto teologais e morais, elas são praticadas de uma maneira conjunta. Veja, quando eu pratico a paciência, eu faço por amor a Deus, que eu quero suportar o meu irmão, quero, enfim, suportar uma doença. Mas eu faço isso em razão da fé, porque acredito em Deus. Deus pediu que nós fizéssemos isso, um Deus revelador, né? E também porque tenho a esperança na recompensa eterna. Então sofro aquilo com a esperança de um dia receber a minha recompensa. Mas uma diferença mais específica entre virtudes teologais e morais é porque as virtudes teologais têm uma relação direta com Deus. As morais é uma relação indireta. Então, vejamos, pela virtude da fé, a gente crê em Deus baseado na autoridade divina. Então, é uma fé direta com Deus. Ou seja, Deus revelou a verdade, eu acredito, então presto a minha adesão à palavra de Deus, ao Deus revelador pela autoridade divina. Pela caridade, eu amo a Deus por causa da bondade de Deus. Eu reconheço Deus que é infinitamente bom, bondoso para comigo e para com todos, e começo a amá-lo em função dessa bondade. E pela esperança, nos aderimos às promessas divinas, faz-nos desejar a Deus como bem supremo. Parcialmente podemos gozar já desse bem na terra, mas somente no céu teremos essa completude. Então, as virtudes teologais, elas nos unem diretamente a Deus. A fé nos faz compartilhar do pensamento divino, né, da verdade revelada. A caridade nos faz compartilhar do amor divino. E a esperança nos faz compartilhar das promessas divinas. Já as virtudes morais têm um objetivo indireto, ou seja, elas visam um bem honesto e indiretamente o próprio Deus. Então, por exemplo, a justiça tem por objeto dar a cada um o que lhe é devido. Então eu pratico a justiça por amor a Deus, como eu falei mais, pratico a justiça indiretamente. Eu até compartilho com a justiça divina, por isso que essas virtudes em si elas são indiretas, mas elas preparam essa nossa união com Deus e até dão início. Porque como eu disse, sou justo, associo-me à justiça divina. Se eu sou misericordioso, associo-me à misericórdia divina. Todavia, mas são as 3 virtudes teologais que são uma relação direta com Deus que nos unem mais diretamente com Ele. Por isso, na ordem psicológica, ou seja, do progresso espiritual, as pessoas normalmente começam a dar mais ênfase nas virtudes morais e só mais tarde nas virtudes teologais. Então a gente, como está dando as aulas no sentido do crescimento espiritual, a gente vai tratar primeiro das virtudes morais, mas as teologais são as mais importantes. Mas como o processo, normalmente a gente dá mais ênfase no início às virtudes morais, é por ela que nós vamos começar o nosso estudo. Então, nesse estudo agora da via iluminativa, como esse objetivo é justamente fazer Jesus seja o centro da nossa vida e com isso imitando a Jesus cada vez mais, nós vamos ter no programa, primeiro, tratar dessa oração afetiva de quietude, né, que vão desaguar numa contemplação mais profunda depois na via unitiva, e depois veremos as virtudes morais, as virtudes teologais
E, por fim, teremos uma aula sobre a luta contra as novas ofensivas do inimigo, né? Que ele volta sempre ao contra-ataque, querendo sempre nos amedrontar, nos atemorizar, querendo nos fazer nos voltar atrás. Então, é esse o programa da Via Iluminativa. E também era o que tínhamos para apresentar no dia de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado. Salve Maria, nossa querida mãe.